Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Vitor aqui no nosso estúdio. Ele que aceitou o convite vai poder explicar um pouquinho a respeito das várias cirurgias plásticas. O Vitor, eu gostaria que você iniciasse o nosso programa dizendo para o nosso telespectador a diferença entre cirurgia plástica estética e reparadora. Boa noite, doutor Eduardo. Eu queria agradecer o convite. Existem diferenças assim que não são tão... A diferença não é muito grande, vamos dizer assim. Existem alguns estreitamentos aí entre algumas áreas da cirurgia plástica, tanto reparadora quanto estética. Mas a gente considera as reparadoras mais em situações de reconstrução, pacientes com tumores de pele, situações de reconstrução de mama, por exemplo, pacientes com tumor de mama que precisam de algum tipo de reparação, reconstrução, são os casos mais assim, de dia a dia. Existem as situações de reconstrução microcirúrgica também, que são áreas mais específicas, principalmente pacientes de reconstrução para tumores de cabeça e pescoço. E a área estética é a área que é mais conhecida, né, da população geral, que é as cirurgias de mama, de abdômen, e algumas áreas que se interligam, né? Então, entre a estética e a reparadora, as cirurgias de reconstrução de mama são exemplos bons, que a gente sempre acaba alinhando as duas coisas ao mesmo tempo ali, mais ou menos isso. Certo. Com a chegada aí do verão, todas as pessoas querem estar em forma, querem estar em ordem. Existe uma procura maior nesta época por cirurgia plástica e estética? Os períodos de procura maior, na verdade, tem mais relação com os períodos de férias, né? Não tanto com essa questão do verão. Os pacientes normalmente procuram, tem esse objetivo, né, de estar bem para o verão, com o corpo bom para o verão, mas os períodos de maior procura das cirurgias são os períodos de férias por conta de recuperação. São cirurgias que normalmente têm um período de recuperação que depende de um período mais longo, então os pacientes acabam preferindo períodos de férias. Então esses períodos entre dezembro, janeiro e principalmente período de julho, meio de ano, porque além de ser um período às vezes de férias, também é um período de tempo um pouco mais fresco, são os períodos que tem um movimento maior de procura por cirurgia. Alguns dizem que a época do verão não é tão indicada para cirurgia plástica, é verdade isso? Mais por essa questão do clima mesmo, né? São cirurgias, depende, claro, do tipo de cirurgia, mas muitas das cirurgias dependem de uso de cinta, então fica quente, né? E as áreas e os pós-operatórios também acabam edemaciando bastante, inchando bastante, então em tese, períodos mais quentes do ano, isso é mais chato, né? Tanto pelo uso do aparato todo ali, quanto essa questão de edema, de inchaço. Em tese, nos períodos mais frescos do ano, menos quente pelo menos, isso é mais confortável. Quais são as cirurgias plásticas estéticas mais procuradas hoje em nível de Brasil? A principal são as relacionadas à mama, né? Então, são vários tipos de queixas relacionadas à mama e várias cirurgias possíveis, né? Desde cirurgia de aumento de mama, prótese de mama, que é uma tese de cirurgia mais simples, até redução de grandes volumes de mama. O mais comum, na verdade, são os pacientes que já tiveram filho, já engravidaram, então tem uma queixa de um pouco pitose de mama, né? A mama então fica caída, né? Então tem o que a gente faz são as mastopexias, então a gente volta a mama para o lugar com uso de prótese, sem uso de prótese. Existem variações nesse tipo, mas a cirurgia estética com maior volume, com maior procura para a grande maioria dos cirurgiões são as cirurgias de mama. E aí também as cirurgias de contorno corporal, então lipoaspiração, abdominoplastia, no geral são as cirurgias mais procuradas. Tem as cirurgias também de face, né, rinoplastia, cirurgia de blefaroplastia, cirurgia das pálpebras, mas no geral a procura maior, o volume maior são as cirurgias de mama e de contorno corporal. Antigamente as cirurgias de mama mais procuradas eram por redução da mama e hoje as mais procuradas são essas cirurgias de pitose e colocação de prótese. Sim. Essa colocação de prótese vem a reboque aí das tendências americanas, que as americanas gostam de ter seios maiores, ou realmente isso é um modismo mundial? As mulheres querem aumentar o tamanho do seio? Isso é cíclico um pouco, né? Então a questão de mama volumosa, mama grande, isso já foi mais moda, né? Hoje os pacientes procuram cirurgia
querem pôr prótese, mas não querem tanto isso de volume grande de prótese de mama. Então isso, hoje tem um pouco isso, né? Um pouco mais, deram uma refrescada nisso, não tem tanto essa procura por um volume grande de mama, mas existe muita procura por prótese, né? Então mesmo paciente que tem o objetivo de reduzir a mama, ela quer reduzir a mama, mas quer pôr a prótese. É uma coisa que é meio discutível, mas isso é uma coisa muito frequente. Dificilmente a gente consegue hoje conversar sobre cirurgia de mama com o paciente para vários tipos de cirurgia sem envolver a prótese no jogo aí. Então isso sim é uma coisa mais atual. E cirurgias combinadas, vocês fazem bastante? Cirurgia de mama e abdômen, mama e lipoaspiração, essas combinadas hoje têm um volume grande também? Tem um volume grande, porque essa questão de recuperação, né, são cirurgias que demandam um tempo de recuperação razoável, então você associar as cirurgias acaba que ajuda nisso, né? Se a gente consegue recuperar das 2 cirurgias ou das 3 cirurgias eventualmente, meio que ao mesmo tempo. Então essa associação de cirurgia de mamoplastia, abdominoplastia é muito comum, eventualmente lipoaspiração também, né? Então isso é bastante comum. Aumenta muito o risco da cirurgia quando você aumenta esse número de cirurgias? Por exemplo, vou fazer uma cirurgia de mama, é um risco pequeno. A hora que você faz mama, abdômen, lipo, aumenta muito esse risco? Aumenta, não tem como falar que não aumenta, são riscos todos calculados, né? Então todo paciente que procura, a prioridade é sempre segurança, né? Então a gente sempre vai todo o background no sentido de exames, o paciente tem que ter um quadro de saúde bom, então a gente sempre pondera isso na hora de falar, não, dá para fazer associação de cirurgia, depende do paciente, depende do tipo de saúde prévia do paciente, então pacientes que já têm algum quadro de base, a gente evita, né, fazer cirurgia que vai alongar muito o tempo cirúrgico, que isso é uma das coisas que aumenta o potencial de complicação, o tempo cirúrgico. Dentre essas cirurgias estéticas, Vitor, eu li recentemente numa revista, não revista médica, de estética mesmo, que tem alguns cirurgiões plásticos fazendo lipoaspiração e deixando aqueles gominhos na barriga. Isto é realmente verdadeiro? Isso daí é fantasioso? É verdadeiro, é para casos bem selecionados, né? Pacientes normalmente que já têm corpo bom, no sentido de já serem magros, não tem um excesso de gordura, uma coisa, e que a gente tem esse objetivo, né? O paciente tem esse objetivo e a gente consegue fazer isso com lipoaspiração, ele chama de lipo de alta definição, né? Então a gente faz mais ou menos o desenho da musculatura com a lipoaspiração, faz lipoaspiração em algumas áreas um pouco mais superficial e com esse tipo de... Tem algumas coisas técnicas um pouco mais complexas, mas no geral seria isso, né? De fazer algumas áreas mais superficiais no sentido de desenhar a musculatura que está ali embaixo com a lipoaspiração. Quando a gente fala numa cirurgia estética, é óbvio que a mulher quer um resultado, muitas vezes, que jamais vai ser alcançado. Mas dá para se calcular, você fazer alguma maneira de mostrar para ela o resultado antes da cirurgia? Isso é uma das coisas difíceis, né, do consultório, do dia a dia, é alinhar a expectativa do paciente com o que é real, o que é possível fazer. E a gente acaba dando como exemplo casos, né, que a gente já tem, então a gente acaba mostrando um pouco, o paciente mais ou menos tem o seu tipo de mama, o seu tipo de corpo, mais ou menos esse resultado que a gente consegue alinhar. Para esse tipo de projeção, existe bastante para cirurgia de nariz, existem alguns aplicativos, alguns sistemas que a gente consegue projetar melhor no seu caso, a ideia seria essa, então a gente tem alguns programas que consegue fazer, e também para cirurgia de aumento de mama. Para as outras cirurgias de contorno corporal, isso é um pouquinho mais complexo da gente conseguir pôr isso e mostrar para o paciente, vai ficar assim. A gente mais ou menos, né, a gente tem uma ideia, dá uma ideia para o paciente, mas o 100% a gente não consegue falar, com certeza o seu resultado vai ficar assim. Isso é uma das coisas que na hora ali da consulta pré-operatória tem que ser bem alinhada com o paciente. Eu já ouvi alguns cirurgiões plásticos comentarem que o mais importante é você diminuir um pouquinho a ansiedade e expectativa do paciente com o resultado pós-operatório. Muitas vezes o indivíduo acha que vai fazer uma abdominoplastia
e vai ficar com um abdômen chapado e sem nenhuma cicatriz, ou com uma cicatriz muito pequena. Então, o cirurgião plástico tem, na verdade, a função de mostrar que ele vai trocar aí um abdômen flácido, caído, em avental, por uma cicatriz. E ele tem que conseguir realmente fazer com que o paciente entenda. Mas tem muito paciente que tem uma audição seletiva. Por mais que você tente explicar, a expectativa dele é outra. Essa questão, né, de alinhar a expectativa do paciente com o que é real, com o que é possível. Então isso é uma das coisas que dão mais trabalho, no sentido de... Hoje, né, qualquer busca de Google, o paciente procura e consegue achar resultados, e então não, é difícil o paciente que vem com uma coisa muito diferente da realidade. Mas esse com certeza é um dos desafios aí do consultório, é alinhar essa expectativa com o que é real, explicar para o paciente que existem cicatrizes, que as cicatrizes elas não desaparecem, que elas têm que ser, a gente cuida, fica muito bom, mas que elas existem, não tem como fazer, por exemplo, né, uma abdominoplastia, deixar a barriga chapada, sem colocar uma cicatriz. Então isso aí é um dos desafios aí do consultório, com certeza. Qualquer pessoa com um ganho de peso, com um excesso de barriga, pode fazer a abdominoplastia? Tem alguma contraindicação? Não, existem... normalmente a abdominoplastia é indicada, na verdade, para pacientes que têm uma flacidez de pele, né? Então é aquele estica e volta, né? Que é muito comum na gravidez, né? O paciente tem a pele distende muito, depois quando volta, não volta do jeito que era, né? O paciente sempre tem aquela que usa de como era e como ficou. Então, o paciente, vamos dizer, barrigudo, tem barriga mais distendida, que está esticada, e para abdominoplastia, por exemplo, não cabe, não tem indicação. É para pacientes com flacidez de pele. Certo, que tem aquela barriga por um aumento de intraabdominal. Exatamente. Esse daí estaria contraindicado. Esse aí não tem indicação, não tem benefício, né, de fazer, porque a gente não tem pele sobrando para tirar, então são casos mais direcionados para isso, né, para retirada de flacidez de pele e para correção da parte de flacidez muscular que normalmente fica, né, depois da distensão do abdômen. O exemplo mais clássico é da pós-gestação, né? Então é isso que a gente costuma resolver na cirurgia de abdômen, é isso. Existe uma idade mínima ou limite para esta cirurgia? Depende, né, do tipo de cirurgia, né, mas para essa cirurgia abdominal, mínima não tem, porque tem casos, são raríssimos, né, mas casos de obesidade mórbida em criança, por exemplo, que fazem cirurgia bariátrica, que é um dos motivos, né, para a flacidez de pele, muito precocemente, por conta de saúde geral, e gera essa flacidez. Então, é raro, tá? Mas tem casos sim de pacientes adolescentes que já fizeram cirurgia bariátrica, já tiveram uma perda de peso importante, ficam com flacidez, e isso acaba que tem, em alguns casos, indicação de fazer. Existe uma diferença entre você operar um paciente rígido, um paciente normal e um paciente pós-bariátrico? Existe. A principal é a parte nutricional mesmo, né? Paciente pós-bariátrico, dependendo do tipo de cirurgia, ou bypass hoje em dia é o que mais se faz, são pacientes que têm alguma dificuldade de absorção de alguns nutrientes, de vitaminas, do próprio ferro, né? Então são pacientes, né, às vezes com um certo grau de anemia crônica ou deficiência de algumas outras vitaminas. Então isso é uma coisa que tem que ser bem vista no pré-operatório, porque não são cirurgias que expoliam tanto no sentido de sangramento, mas se o paciente já está com uma anemia limite no pré-operatório, para o pós-operatório isso pode complicar. Então, são coisas que a gente tem que ajustar no pré-operatório para poder operar com segurança. Esses pacientes pós-bariátricos também, a cicatrização, a técnica de cirurgia tem que mudar ou não? Dependendo do tipo de flacidez que tem de pele, né, para a cirurgia de abdômen principalmente, existem variações entre a cirurgia que a gente chama de abdominoplastia clássica, que, né, na prática é o tipo de cicatriz que fica, é a cicatriz só na parte ali de baixo, né, na linha onde fica a calça, ou a cirurgia que a gente chama em âncora, né, que fica uma cicatriz também, uma cicatriz vertical. Isso varia muito pro tipo de flacidez que o paciente tem. Quando é uma flacidez muito grande,
só a abdominoplastia clássica não dá conta de tirar todo o excesso de pele. Tá? Hoje, com cirurgias, a imensa maioria, sei lá, quase 100% são feitas por vídeo, não existem as cicatrizes da cirurgia mesmo, da bariátrica, a gente acaba evitando ao máximo fazer a cicatriz vertical no meio. Mas, para alguns casos, a flacidez de pele é muito grande e acaba que não tem como, né? Não fica bom o resultado se fizer só a cirurgia clássica, que é só com a cicatriz embaixo. Existe alguma contraindicação, Vitor, de se fazer uma abdominoplastia naquela mulher que ainda não teve filho? Ou seja, vai esticar o abdômen depois e aquela cirurgia ou se perde ou atrapalha a gestação? Essa questão de atrapalhar a gestação não existe. O bebê cresce, distende, isso não tem problema. A questão é o perder o resultado, e isso acontece, não tem jeito. Por mais que estique bastante ali, o paciente vai distender o abdômen com a gestação, por mais que não ganhe muito peso, além só da barriga, né, da gestação, um pouco do resultado vai embora. Então a contraindicação seria essa: paciente que tem o objetivo de engravidar, se esse objetivo for uma coisa mais para logo, não faz muito sentido fazer uma abdominoplastia porque o resultado vai embora. Agora, essa questão de algum risco para a gravidez em si, isso não. Isso não teria. Pacientes com flacidez de braços, a parte aqui do pescoço, essas cirurgias também estão bem desenvolvidas? Sim, são cirurgias, o mais clássico, né, porque hoje em dia se faz muito, são os pacientes pós-bariátricos, né, com flacidez cervical, braço, coxa, às vezes nas costas também. Então, para cada tipo de flacidez, para cada tipo de queixa, existe sim um tratamento. Todas essas cirurgias são cirurgias que têm essa questão da cicatriz, então é sempre a conversa que se tem que ter com o paciente é ponderar o custo da cicatriz para melhora de flacidez, porque algumas áreas são cicatrizes mais expostas, por exemplo, a cicatriz do braço é uma cicatriz um pouco mais exposta, a da coxa em algumas situações também, mas dependendo do tipo de flacidez, compensa, né? Você ganha a cicatriz, mas você perde toda aquela flacidez que incomoda. Certo. E nesses pacientes que acabam tendo uma cicatriz queloidiana, uma hipercicatriz, qualquer um tem essa chance de desenvolver se não for bem tratado, se ficar muito esticada a cicatriz? A queloide mesmo é difícil de acontecer, né? É uma incidência bem pequena. Mas a cicatriz hipertrófica, uma cicatriz alargada, isso dependendo das áreas, dessa questão de esticar muito, pesar a mão na retirada de pele, isso pode acontecer. São coisas passíveis de correção, né, de tratamento, às vezes é correção cirúrgica mesmo, refazer a cicatriz, ou com algumas, enfim, tratamento clínico, tratamento com pomada, alguns tipos de peeling, para melhorar o aspecto da cicatriz, mas a cicatriz queloidiana mesmo, para as incisões cirúrgicas da cirurgia plástica, elas não são muito comuns, não. Agora, a hipertrófica ou uma cicatriz alargada, uma cicatriz feia de maneira geral, isso tem uma incidência maior, mas a maioria das coisas são tratáveis. São tratáveis, exatamente. Certo. Cirurgia plástica em homem, tem aumentado? Sim. A procura geral aumentou bastante, né? Mas em homem, principalmente por conta da cirurgia bariátrica, e homem faz bastante cirurgia bariátrica também, e gera flacidez, incomoda o homem ou incomoda a mulher, e isso acaba que procura. O que é relativamente diferente em homem, que acaba tendo uma flacidez um pouco menor. Normalmente paciente mulher do pós-bariátrica vem querendo fazer tudo, né? Então incomoda o braço, incomoda o pescoço, a coxa, a mama. Homem normalmente procura para fazer a cirurgia do abdômen, que fica aquela flacidez de pele, às vezes prega de pele que incomoda até para higienização e tudo mais. Isso que a gente costuma ver mais em procura de homem. Mas procura para lipo, procura também para cirurgia de rosto, de nariz, isso tem uma procura grande, sim. Geralmente as cirurgias plásticas estéticas em mama, a partir de que idade a mulher pode fazer? Paciente que, em tese, completou o desenvolvimento da mama, em tese, já estaria com indicação. Mas tem pacientes, por exemplo, 14, 15 anos, que desenvolvem a mama muito grande, muito rápido, e que atrapalha tanto o dia a dia da menina, que acaba que a gente pode indicar uma cirurgia de uma mamoplastia redutora, mesmo sabendo que existe ainda o potencial da mama ainda estar crescendo, por conta disso, por atrapalhar a vida, não consegue fazer uma atividade física, tem muita questão de constrangimento.
Então, dependendo, é pouco comum, claro, mas tem pacientes que desenvolvem a mão muito rápido, cresce demais, incomoda para tantas coisas que a gente pode indicar em pacientes, por exemplo, de 15, 16 anos, isso já às vezes já pode ter indicação. Vitor, você é a favor das cirurgias plásticas, de uma maneira geral, ser realizado em clínica? Você acha que isso, os pequenos centros cirúrgicos de clínicas, tem um risco muito maior para os pacientes? Ou você acha que isso daí, bem controlado, vai bem também? Isso. A gente tem que sempre ponderar o porte da cirurgia, tipo de paciente. E, porque clínica fica uma coisa meio vaga, mas existem clínicas, consultórios que têm centros cirúrgicos melhores que de alguns hospitais. Então, dá para fazer. E claro que sempre com alinhamento, essas clínicas normalmente têm, e tem que ter mesmo algum alinhamento com o hospital. Porque se tiver alguma intercorrência, alguma coisa, tem que ter um caminho já meio que fácil para encaminhar o paciente para um hospital, de repente, se precisar de uma UTI, alguma coisa assim. Mas para a grande maioria das coisas da plástica, de estética, né, fazer em clínica é possível, né? E hoje em dia é menos comum, é muito menos comum do que já foi, mas é possível, sim. Pessoas com mais idade, 75, 80 anos, cirurgias plásticas em face. A procura é grande? Existe a possibilidade dessas pessoas operarem também? Existe, porque a idade em si não é um impeditivo, é mais a questão de quadro de saúde do paciente, né? Tem pacientes de 70 anos que não tem praticamente problema nenhum de saúde, que não tomam remédio para nada, então essa é a questão principal, né? Não a idade em si. E nessa idade, normalmente é nas coisas no rosto que os pacientes acabam se incomodando, de flacidez, às vezes de pele de pescoço, pálpebra muito, né? Principal, praticamente nessa idade é pálpebra. Pálpebra, por exemplo, é uma cirurgia de porte menor, então que dá para ponderar de fazer em pacientes mais velhos sem grandes restrições. Então isso tem bastante, sim. Crianças que nascem aí com essas orelhas de abano, qual é a melhor idade para operar? A gente estipula uma idade mais ou menos uns 7 anos, porque normalmente é a idade que a criança percebe, que começa a ter o bullying, né, que os amiguinhos começam a incomodar em escola e tudo mais, e a criança se incomoda, e também é uma idade que a criança já está um pouco mais colaborativa para o pós-operatório, que é uma cirurgia que depende um pouco de colaboração, fazendo uma criança muito pequenininha, que não tem noção de que não pode pôr a mão, esse tipo de coisa, complica um pouco, a chance de dar algum problema no pós-operatório é maior. Então, normalmente a cidade aí próximo dos 7 anos combina as duas coisas, tanto de já ser uma época que o paciente se incomoda, a criança se incomoda, quanto de paciente já ser um pouco mais colaborativo para o pós-operatório. Ô Vitor, eu acredito aí que, de uma maneira geral, nós falamos da mama e abdômen, que são as mais realizadas, e as lipoaspirações. As lipoaspirações que o pessoal fala de contorno, essas daí são lipoaspirações que são cirurgias pequenas, cirurgias de pequeno porte? A lipoaspiração tem, né, várias possibilidades, mas existem lipoaspirações bem focais, em áreas bem restritas, que a gente pode considerar como coisa de pequeno porte. Eventualmente, até quando é bem restrito mesmo, bem pequenininho, a gente faz em sala de procedimento, de consultório, só com anestesia local. Para algumas áreas, por exemplo, lipo em papada, né, na parte inferior logo após o queixo. Então tem algumas áreas de lipo bem restrita, bem pequenininha, que a gente considera como uma cirurgia de pequeno porte, sim. E tem diferença entre lipoaspiração, hidrolipoaspiração, hidrovibrolipo? Cada hora essa parte. Tem diferença disso? Esse conceito da hidrolipoaspiração normalmente é isso, né? São as lipoaspirações feitas em consultório, em áreas mais restritas, com a infusão de anestésico local, então é mais disso. A hidrolipoaspiração é isso. A vibrolipoaspiração é um tipo de aparelho, na verdade, que se usa, que auxilia na lipoaspiração, aí normalmente são para cirurgias maiores. Ele produz uma vibração na haste mesmo, da cânula de lipoaspiração, que em tese ajuda a quebrar melhor a gordura e também diminui o esforço que o cirurgião tem que fazer para fazer a lipoaspiração. Então é mais um tipo de aparelho específico, uma técnica específica de lipo que é bastante utilizado.
que é possível também. Também hoje em dia tem a lipo laser, que é uma outra coisa que tem como se fosse um laser, um tipo de ultrassom na ponta da cânula, que quebra também a gordura antes de aspirar a gordura. Então tem várias, a lipo é uma área que modernizou bastante, tem várias possibilidades. E até a lipoescultura também, né? Que é você tirar a gordura de um lugar e colocar em outro. Isso, o conceito de lipoescultura é justamente isso, né? Você faz a lipoaspiração, retira de uma área e enxerta em alguma outra área. A mais comum que tem é a gente enxertar no glúteo, né? No bumbum, isso é mais comum. Mas a gente pode enxertar praticamente em qualquer lugar. A gente faz lipoenxertia muito no rosto, né? Em algumas áreas do rosto. Na mama é possível também, tanto para reconstrução de mama, que é onde é mais usado, quanto para algumas coisas da área estética, para fazer algumas correções de assimetria, isso é possível também. Legal. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Falamos aí de um monte de cirurgias estéticas e reparadoras, mas que você deixasse uma mensagem. A mensagem que eu acho que o principal é que a cirurgia plástica é muito procurada, é uma coisa que tem um resultado para a autoestima do paciente, é muito legal, mas o principal é sempre buscar a segurança. Então o paciente tem que sempre estar ciente de que o principal é a segurança, que a gente tem que fazer tudo, então tem todo o aparato pré-operatório, programação cirúrgica, pós-operatório, isso é sempre muito importante, né? Não adianta fazer uma cirurgia muito bem feita, muito bem planejada, no pós-operatório não fazer o que tem que fazer, que tem algumas restrições, algumas coisas são meio chatas no pós-operatório, mas que quando é feito tudo nessa programação da segurança, do pré, da cirurgia e do pós-operatório, são cirurgias que costumam ter resultados que dão uma satisfação, melhora de autoestima e que costumam valer muito a pena. Legal. Além disso, também diminuir um pouquinho a ansiedade e fazer com que o paciente não tenha audição seletiva e realmente entenda que tudo existe uma limitação. Justamente, esse que eu já repeti, mas que é uma das coisas principais, né? Alinhar a expectativa do que é possível para aquilo que realmente é possível, né? Daquilo que provavelmente será o resultado, enfim, mas nesse sentido. Aí. Bom, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Vitor aqui no nosso estúdio. O Vitor já teve uma vez e o pessoal começou a ligar aí, ó, chama ele de novo, então já fica aqui o convite para o Vitor voltar outras vezes. A vocês que nos assistiram, muito obrigado. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos para mais um Prever Saúde. Tchau!